Olá a todos, salve Maria. É com grande alegria que nesse momento agora, já bem no final do nosso curso de Modéstia e Pudor, em que nós escutamos aí várias palestras muito interessantes sobre esse tema que eu selecionei para cada um de vocês. Então agora eu vim falar um pouquinho da minha história brevemente nesse vídeo, como é que foi, como é que aconteceu aí o meu processo dentro da modéstia do pudor, né? Eu anotei aqui uns pontos para mim não me esquecer, porque eu tenho uma vida bem extensa aí, eu vivi muitas experiências dentro da Igreja Católica que eu vou estar aqui compartilhando um pouquinho com cada um de vocês. Então vamos lá. Eu sou Karina Custódio, eu sou leiga da Igreja Católica e atualmente eu sou solteira e sou técnica de enfermagem e também sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas. Eu tenho 36 anos e no momento eu vivo a vida celibatária. Porém, eu ainda não estou totalmente fechada ao sacramento do matrimônio. Eu ainda estou nesse processo de discernimento da minha vocação específica nesse sentido. Porém, desde adolescente que eu tenho uma história com a Igreja Católica, né? Eu posso dizer que a minha vida inteira eu passei buscando a verdade, né? Buscando a Deus, buscando Jesus Cristo. E dentro dessas buscas, no período ali da minha adolescência, dos 15 até as faixas dos 19 anos, eu estive trabalhando mais dentro de pastorais, mais próximo à minha paróquia. E a minha paróquia, eu posso dizer, naquela época, no Nordeste, ela tem uma tendência de ser um pouco modernista, né? Dentro da modernidade, não da tradição da igreja. Então eu tive esse primeiro contato, né? Inclusive tive contato também com os sacerdotes da teologia da libertação, e eu tive esse primeiro momento ali, lá pelos meus 15 até os 19 anos, contatos com religiosas também, da teologia da libertação. E eu fui em busca, assim, de Deus, de Jesus, de uma forma mais profunda mesmo, só depois. Mas nesse primeiro momento, eu tive esse contato, mas eu sempre tive muito zelo e muito amor a Jesus Cristo. Sempre ali em busca do Senhor, sempre em busca da verdade, conhecer. Eu tinha muita sede de Deus, né? Então, eu também tive muitos combates espirituais muito fortes na minha vida. Eu também tinha uma tendência de ser uma pessoa muito supersticiosa e modéstia pela cultura que é um pouco voltada para aqui, para a região em que eu moro, no Nordeste. Então, eu tive muitos combates espirituais em que eu estava na igreja, eu me afastava da igreja, estava na igreja, me afastava da igreja, e ficava nessa luta. E chegou uma época da minha vida, por volta dos 20 anos, 21 anos, em que eu tive a oportunidade de fazer uma experiência no Instituto Hesed. Eu passei 3 meses lá como aspirante, e lá eu tive o meu primeiro contato com a tradição mesmo da igreja, com a oração em latim, com uma devoção, com a espiritualidade carmelita, né, mais profundamente. Então, quando eu estive lá, eu tive um grande desejo de viver mais profundamente a doutrina da igreja, de conhecer melhor a tradição da igreja, me preenchia espiritualmente com mais força esse tipo de liturgia, esses tipos de devoções, do que a que eu participava ali, mais moderna, mais ligada ao povão da igreja, né? Então, fiz essa experiência lá, mas não fui apta para a vocação carmelita naquela época, eu fiquei muito triste, inclusive, mas Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida, né? Hoje, com a idade que eu tenho já tenho uma cabeça assim bem diferente com relação à vocação, missão e etc. Então, nessa época aí dos meus 20 anos, eu tive essa primeira experiência, esse primeiro contato com a espiritualidade carmelita, né, no qual eu me sinto totalmente assim,
ligada, vamos dizer assim, sinto muito ligada à espiritualidade carmelita, né? Tenho muito amor a Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus foi a primeira santa que eu conheci. E tudo nessa época, né? E daí eu comecei a ter grandes devoções a São Miguel Arcanjo, São Padre Pio, São Luís de Montfort, porém nessa época eu não conhecia a consagração. A consagração a Nossa Senhora, a total consagração, chegou num momento muito especial da minha vida que eu vou contar para vocês. Então, depois dessa fase, desses combates, continuava no combate de relaxar na fé, né, de voltar para as coisas do mundo, me afastar da igreja, e depois voltava. Então, nessa época aí dos meus 24 para 25 anos de idade, eu tive a oportunidade de morar em Recife. Em Recife, eu também me liguei a uma paróquia que também era modernista, né, ligada à modernização, e também teologia da libertação, tinha muito disso. E lá eu tive a oportunidade também de conhecer uma paróquia que celebrava a missa tridentina. Então eu comecei a participar, porque eu já tinha esse gosto pela missa tridentina. Só que aí eu passei por um período de muita dificuldade em Recife, fiquei doente. E aí eu conheci as orações de Santa Brígida, né? Eu rezei 1 ano as orações de Santa Brígida, as 15 orações. Consegui ser fiel a essas orações de Santa Brígida. E depois, né, que eu trabalhava na igreja, sempre trabalhei nas pastorais, de liturgia, fui ministra da Eucaristia, participar da Legião de Maria, apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Tive a oportunidade de conhecer a Ordem Terceira do Carmo, em que eu fiz um trabalho muito interessante lá em Recife, né, da Ordem Terceira, que fica associada à Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Eu fiz um trabalho de tombamento de toda a igreja, junto com os irmãos da Ordem Terceira lá. E foi uma experiência assim, maravilhosa que eu tive com a igreja. Então, por volta dessa época, eu também aspirei muito conhecer um Carmelo descalço. Aí eu fui lá na cidade de Camaragibe e visitei lá a priora, fui lá conversar com ela, a irmã Imaculada, e aí entrou na minha vida, através dela, o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, né? Foi um momento muito especial para mim. Eu estava ali no Carmelo, conversando com a Madre Priora do Carmelo, e ela dizer para mim, eu vou dar um livro para você. E lá dentro do Carmelo, pegou o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, da Voz na época, e me entregou e disse, eu estou vendo você com esse livro. E me deu o tratado. Ela disse, esse livro é seu. E foi para mim um momento. Quando eu recebi o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, quando eu ganhei, né, das mãos de Nossa Senhora no Carmelo, das mãos de Santa Teresa d'Ávila, naquela época não se tinha cursinho de consagração, grupo de consagração, pregadores sobre a total consagração, não tinha nem tinha internet direito naquela época, não tinha um acesso de internet que tem hoje em dia. Então, quando eu peguei aquele livro para mim ler, que eu tive um combate de começar a ler, largar para lá, ler mais um pouquinho, deixava para lá, né? Essa história aí do inimigo combater o tratado, né? Deixar ele escondido no fundo do baú. Então, eu descobri sozinha a consagração a Nossa Senhora, né? Quando eu enfim consegui ler todo o livro do tratado, e no final do livro eu vi lá a consagração, que São Luís dava uma proposta de se consagrar totalmente a Nossa Senhora, e ensinava a fazer uns exercícios espirituais, e ensinava a devoção, a cadeia de ferro, tudo mais. Eu fiquei super empolgada com aquilo tudo quando eu li, né? Fiquei muito empolgada e senti esse chamado no meu coração de fazer a consagração. Então eu fui, me preparei sozinha, não tinha sacerdote para auxiliar, não tinha nada. Então eu fui por conta própria minha, escolhi a data de 8 de dezembro do ano de 2010. Esse ano vai fazer 13 anos que sou consagrada a Nossa Senhora. Então fui até a festa que tinha lá em Recife, que tem até hoje, da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, no Morro da Conceição. Então lá na missa da meia-noite, a primeira missa
da festa, após a Santa Missa, né, do jeito que São Luís fala, comunguei pela minha consagração, ofereci uma penitência, várias penitências, subi o morro lá de Pé Descalço, oferecendo a Nossa Senhora a consagração. E no fim, eu me consagrei lá na estátua de Nossa Senhora, me consagrei a ela e coloquei a cadeiazinha de ferro no braço, que eu comprei lá numa loja de construção na época, fininha mesmo, pequena, não vendia na internet, não tinha essas coisas bonitas com medalha, nada, era tudo muito simples. E assim me consagrei a Nossa Senhora. Depois que eu me consagrei a Nossa Senhora, aí eu tive uma grande mudança radical na minha vida, né? Eu conheci a Fraternidade Arca de Maria, em um retiro de carnaval, que eu fui participar, no ano de 2012, carnaval de 2013, na verdade, no início do ano de 2013. Então, participei desse retiro e lá eu descobri, eu não fazia a mínima ideia, descobri que o carisma da Fraternidade Arca de Maria era viver e propagar a total consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís. Então eu me senti totalmente ligada a essa comunidade, esse chamado de fazer uma experiência. Então eu entrei e participei, né, das etapas do aspirantado, do postulantado, depois entrei no noviciado no ano de 2014. Tive a oportunidade de viajar bastante, tive muita experiência com missões em vários lugares. Meu noviciado foi no Paraguai e eu tive a grande sorte de estudar um ano no Seminário Maior São José, em Ciudad del Este. Estudei lá a liturgia católica e eu tive essa grande graça de Nossa Senhora de poder viver a liturgia assim, tradicional da igreja lá, porque lá no Paraguai, nessa época, se tinha uma devoção muito grande à liturgia. Lá você não via um sacerdote sem estar com a batina preta e um seminarista sem estar de batina preta. Muito raro. O tempo que eu passei lá, pouquíssimos sacerdotes que eu vi sem a batina. E a liturgia, né, era celebrada com muita devoção na Igreja do Espírito Santo. Então foram momentos em que Nossa Senhora me deu essa oportunidade de viver essa fé, essa liturgia, esse conhecimento, esses estudos mais profundos da doutrina católica. E agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Quando eu concluí o noviciado, na fase do noviciado ainda, a Fraternidade Arca de Maria teve um combate espiritual muito forte, né, muito grande, passou por uma grande purificação e uma grande provação, em que os fundadores aí da comunidade se dividiu, houve uma série de confusões, de situações complicadas, né, da comunidade, em que até a igreja enviou aí um interventor do Vaticano aí para avaliar a comunidade. Foi um momento de provação muito forte, em que terminou a comunidade sendo dividida e alguns membros, né, decidiram fundar uma nova comunidade. Então, nessa divisão que houve, eu optei em participar da nova fundação. A nova fundação, ela tinha uma proposta de viver mais profundamente a doutrina e a tradição da igreja mesmo, né? Viver bem profundamente, as orações todas em latim, missa tridentina, tudo mais. Eu optei, porém, passou por muitas perseguições, muitas provações e a comunidade não foi possível de seguir sua missão e ela foi suprimida. Então, eu deixei a vida religiosa. Então, eu fui morar em Minas Gerais. Em Minas Gerais, eu vivi uma vida de leigo, participei também de uma comunidade lá ligada à renovação carismática. Até então, eu não conhecia a renovação carismática e eu tive vontade de conhecer. E foi uma experiência também muito interessante, conhecer a renovação carismática católica. E hoje, eu poder ter um discernimento claro sobre os carismas da igreja,
sobre a mentalidade que cada um desses grupos que eu tive a oportunidade de conviver, desde lá do modernismo, teologia de libertação, passando aí pela grande tradição da igreja, vida religiosa, chegando até a renovação carismática, em que eu aprendi e estudei sobre o ministério de cura e libertação, fiz formação, participei de formação na comunidade Canção Nova também, fui até lá. Então, eu tive um conhecimento muito grande da Igreja Católica. Tenho um conhecimento da Igreja Católica. Porém, eu digo que a minha verdadeira conversão começou quando eu fiquei doente da Covid-19, né? Que aí eu vou contar para vocês também. Bem, quando iniciou a pandemia da Covid-19 no ano de 2020, eu larguei minha vida em Minas Gerais, retornei para o Nordeste, para a casa da minha família, preferi, né, optei estar com a minha família nesse momento da pandemia, mesmo até porque eu não sabia até que grau essa pandemia era ou não era grave, em que grau que as pessoas morreriam ou não, se eu morreria ou não morreria. Então eu preferi estar nesse momento com a minha família. Achei isso muito importante. Inclusive é a missão que hoje eu tenho, né, de evangelizar a minha família. Então vim para aqui e nesse período de pandemia aqui foi muito devastador mesmo para a fé católica, né? Que as igrejas foram fechadas, ficamos em casa só participando da Santa Missa pela televisão. Passei esse tempo da pandemia todinho sem comungar a Eucaristia. Então eu esfriei 100% a minha fé. Inclusive eu estava dando continuidade aqui à universidade que eu tinha iniciado em Minas Gerais, de Ciências Biológicas. Vim para cá, consegui entrar na Universidade Estadual daqui, continuei o meu curso, então eu fiquei totalmente focada para a ciência, para a universidade, e deixei bem de lado a minha fé. E com isso eu esfriei, claro, é óbvio, em viver os mandamentos, né? Cometi muitos pecados contra a castidade, sozinha, como também tive namorados entre aspas, né? Então, me afastei de Deus. Depois que a pandemia começou a voltar as coisas ao normal, eu não tive desejo e vontade de voltar na igreja, infelizmente. Mas aí, quando foi o ano passado, eu contraí a Covid-19. E foi o momento mais maravilhoso da minha vida, porque nesse momento, né, eu estava vivendo uma vida longe de Deus e eu enxerguei o que eu estava vivendo. E eu vou contar como foi. Então, quando eu fiquei doente da Covid-19, eu não estava morando mais aqui na minha residência da minha família. Eu estava na cidade que eu estudo, a universidade, morando sozinha. E lá estava vivendo muito bem minha vida de solteira e de liberdade, de fazer tudo que eu posso, que eu gosto e ser livre, né? Trabalhava e estudava. Porém, quando eu fiquei doente, eu me vi sozinha, incapaz de ir até um médico. Fui, né, até a universidade que tem atendimento médico, o médico estava de férias. Só consegui fazer o teste que deu positivo. Eu não tinha condução e nem tinha ninguém que me levasse até a UPA, lá eu tivesse um atendimento médico, que me receitasse antibiótico e medicações aí. E eu fiquei com sintomas muito fortes, muito fortes. E eu sou técnica de enfermagem. Trabalhei com pessoas doentes desde o ano de 2013, que eu sou técnica de enfermagem, me formei em Recife. Então, eu sei muito bem o que são sintomas, sinais, o que é uma doença. E de todas as doenças que eu tive, essa foi a pior doença que eu já tive na minha vida. Ela foi a pior. Os sinais e sintomas dela são muito fortes. Então, infelizmente, não venham me dizer que a Covid é só uma doençazinha, uma gripezinha, porque não é. Não é. Quem não adquiriu ou quem adquiriu a Covid com sintomas leves, louve a Deus,
porque foi Deus que lhe livrou. Isso você pode ter certeza, porque é uma doença grave, sim. E eu vivi essa doença. Então, quando eu estava deitada no meu leito, eu estava deitada no meu leito de morte. Mas o engraçado é que eu tinha uma certeza dentro de mim que eu ia me curar. Eu consegui adquirir medicações aqui de uma distribuidora, que a gente tem conhecimento, consegui adquirir porque eu não tinha médico. Então, adquiri as medicações, tudo, tomei medicações aí para manter os sintomas estáveis, né, e esperando que a minha imunidade reagisse aí contra o vírus, né. Então, eu fiquei nessa luta sozinha, não podia vir para minha residência para não transmitir a doença para os meus familiares, né, e também nem eles poderiam ir lá onde eu estava. Então, eu fiquei sozinha. E aí, eu tive um encontro com Deus. Eu tinha uma certeza dentro de mim que eu não ia morrer, que não tinha chegado minha hora ainda. Mas eu tive uma iluminação na minha mente muito grande mesmo, do que estava acontecendo, que eu poderia morrer. Eu tive essa meditação profunda sobre a minha morte. Então, eu ali refletindo, se eu morrer, eu tô aqui doente, né, tão preocupado com as coisas do mundo, e se eu morrer? Eu sentindo aquela presença de Deus, né, Ele me revelando que só estava naquele momento eu e Ele, que não tinha mais ninguém, só existia eu e Ele. E eu olhava para Deus e via a minha miséria, olhava para Deus e dizia, o que eu tenho a oferecer ao Senhor agora, se eu morrer? Gente, eu não vou me esquecer disso nunca. E eu me lembrando das coisas que tinha dentro da minha casa, das porcarias, dos lixos, das coisas mundanas, das roupas mundanas, né, das roupas íntimas mundanas que eu tinha. E eu ficava pensando, gente, se eu morrer aqui agora e minha mãe e meu pai vinham aqui mexer nas minhas coisas, porque eu morri, aí vai jogar minhas coisas fora no lixo, e eles vão mexer para ver o que é que tem, o que é que presta, o que é que dá ou não, tanto de lixo, mundanice, que eles iam achar nas minhas coisas. E eu fiquei chocada, fiquei arrasada mesmo com aqueles pensamentos. E eu disse, Deus, o mundo é nada, o mundo não existe, só existe a gente. No fim da nossa vida, só vai estar eu e o Senhor, e não vai existir mais nada, não vai ter universidade, não vai ter amigos de universidade, não tinha ninguém comigo. Eu estava só. Eu tinha que cozinhar, levantar da cama doente, ir na minha cozinha, cozinhar, só. Tinha quem cozinhasse para mim. E eu vi que no fim, só estaria eu e Deus. No final da nossa vida, da minha e sua, só vai estar você e Deus. E Ele vai vir olhar. E eu assisti uma palestra do Padre Paulo muito interessante, ele falando que os nossos pais, eles são a lei de Deus, né? E eu me lembrei desse momento, porque eu só pensava na lei dos meus pais, né? Do que eles iam encontrar de mim, nas minhas coisas, essas coisas físicas. Imagina o que Deus ia encontrar na minha alma. Então, gente, nesse momento eu tive uma grande conversão na minha vida, graças à Covid. Então, eu fiquei curada da Covid. E aí, começou a grande faxina, né? A via purgativa começou. Joguei fora mais tanta coisa. Joguei tanta coisa fora, tanta coisa fora, tanta coisa fora, que vocês nem imaginam. Eu acho que ainda tem umas coisas por aí para me jogar ainda por aí. Eu acredito que deve ter. E eu decidi retornar para minha casa. Eu decidi viver a modéstia e viver o pudor. Uma moça modesta, cristã, que vive a castidade, vive a pureza, jamais mora sozinha. Não mora sozinha. Mora com a sua família. Sairá da sua casa para ou casar-se e ter sua própria família com um esposo,
ou para uma comunidade religiosa, ser religiosa. Se não, se eu vou viver a vocação celibatária, eu vou viver na minha casa, com a minha família enquanto ela existir, com os meus pais enquanto eles estiverem vivos. E no final, morrer de um por um, não ficar mais ninguém, minha irmã casar e foi embora, ficarei sozinha no meu lar. Posso até vender minha casa e ir para outro local, o que eu acho mais interessante para viver minha vocação, viver minha fé melhor, mas nesse momento agora é aqui o meu lugar, como uma solteira que vive a castidade, que vive o celibato, é junto da minha família. Essa é a minha vocação atual. Então eu decidi, começar a evangelizar na internet. Então eu coloquei aí no Instagram esse perfil novo, Maria Modéstia Católica. Inclusive já existia essa missão quando eu morava em Minas Gerais, que eu era leiga, e lá a gente trabalhava vendendo alguns calçados e levava esse nome pelo calçado de Nossa Senhora. A devoção, essa missão surge com a devoção ao calçado de Nossa Senhora. E a partir do calçado de Nossa Senhora, eu olho todo de Nossa Senhora como meu modelo. E para isso acontecer, para me viver o caminho da santidade, entrando no caminho da modéstia, gente, não existe santo sem modéstia e pudor. Pode existir muita gente na igreja que não vive modéstia, vive o pudor mais ou menos, serão salvos, mas não serão santos. Os pecados da imodéstia e da falta de pudor serão pagos no purgatório. Se a pessoa não for condenada por graça de Deus, porque esses pecados nos levam a pecados graves, infelizmente vai ter que passar pelo fogo do purgatório. Então, vamos trabalhar para a gente passar o mínimo possível no purgatório. Então, para se viver a modéstia, para se viver o pudor, exige sacrifício, exige uma história de vida, devoção religiosa e personalidade, certo? E também cuidado com escrúpulos, porque quando a gente quer ser piedoso e devoto demais, a gente cai sim no orgulho e na vaidade. Então, a modéstia não é uma modinha. Não é uma modinha. A modéstia corporal, física, gestual, ela é um caminho para a santidade e ela exige sacrifício. Se não tiver o sacrifício, quando você estiver vivendo a sua modéstia, se você não viver um sofrimento por causa disso, você não está vivendo a modéstia. Você está se aparecendo, você está vivendo a vaidade aí, com roupona comprida, com véu, tudo isso. Você está sendo vaidoso. Você vai medir a sua modéstia pelo tanto que você está sofrendo por amor a Jesus e a Nossa Senhora, por amor ao seu corpo, pela integridade do seu corpo. Então, o nosso tema no nosso próximo vídeo vai ser esse, sobre como viver a modéstia. No próximo vídeo eu vou estar falando mais detalhadamente a minha vida dentro da modéstia e do pudor. E o terceiro vídeo, para fechar, como viver a modéstia mesmo, de uma forma em que ela seja santificante. Então, muito obrigada a todos vocês por estar participando conosco. Peço que divulgue esse curso, divulgue essa missão no Maria Modéstia Católica, o Instagram, para que muitas pessoas também possam compreender e amar essa missão em suas vidas. E salve Maria!